Então, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, meu nome é Paulo, estou com 22 anos. Me convidaram para ministrar, na verdade eu me convidei, né? Muito bom estar aqui com vocês. Hoje o nosso assunto vai ser sobre a oração e o tempo. Então, vocês estão no fundo, estão me ouvindo? Uma voz um pouco baixa. Por que do tema? Ano passado eu estava no curso de preparação profética, o CPP, e o tema da oração foi um tema que chamou muito a minha atenção, pelo fato de nós sermos cristãos e o papel do cristão é orar, né, eu acho, talvez. E a respeito disso, eu fui levado a várias ferramentas de oração, porque a gente é cristão, beleza, mas a gente precisa de ferramentas, de materiais que nos levam até Deus, né? Porque à medida que a gente vai orando, à medida que a gente vai adorando a Ele, a gente começa a ser afetado e o propósito principal da oração é glorificar Deus. Esse é não só o principal propósito da oração, mas o principal propósito da vida do cristão é para que a gente glorifique a Deus. Esse é o primeiro propósito, estabelecer glória a Ele. E aí eu fiquei pensando, não, oração, mas eu tinha muito esse bloqueio mental de falar que a oração era algo reservado para alguns apenas. Era como se fosse um ministério, e então eu nasci, eu sou aquela irmãzinha assembleana do coque, então eu devo ir no lugar, eu sou a intercessora, eu sou a intercessora, eu nasci para isso, e oração girando sempre em torno da oração mesmo. Mas não, a oração é algo dinâmico, e eu separei até uma definição aqui para vocês. Que oração, a gente sabe, oração é falar com Deus, mas o que isso significa, falar com Deus? Beleza, mas o que isso vai implicar, o que isso vai ocasionar? Aí eu coloquei assim, podemos pensar de um ângulo diferente, que a oração não é só você chegando a Deus, mas é Deus chegando a você e falando com você. E as nossas orações são resposta de um diálogo que a gente tem com Deus. São respostas de uma vida de devoção, uma vida de estar junto ao Senhor, de caminhar junto com o Senhor. E o interessante da oração é que ela não é algo monótono, é algo real, é algo que move. No céu existe um Deus, e esse Deus está lá no trono, e anjos levantam adoração a Ele 24 horas por dia. A gente vê isso em Isaías 6, a gente vê isso em Ezequiel 1, e a gente vê isso também na visão de João, no Apocalipse. E a gente vê que os anjos levantam orações, e Apocalipse também fala, Apocalipse 5:8, que as nossas orações elas são armazenadas. As nossas orações são falas, a gente produz algo, a gente gera algo que a gente não consegue ver, porque a gente não consegue ver o som, a gente não consegue ver o ar, mas o que a gente produz, isso se transforma em incenso, se transforma em algo material, isso sobe do céu, e os anjos recebem as nossas orações, e as nossas orações vão até o céu e enchem as taças. E no dia do juízo, para quem não sabe, lá em cima tem taças que estão sendo enchidas pelas intercessões dos santos, pelas intercessões da igreja, pelas nossas intercessões, pelo fato de clamar: Deus, faça a justiça, Deus, venha com o teu reino sobre a terra. Essas orações se transformam em orações físicas e se armazenam no céu. E no livro de Apocalipse fala que Deus ele vai derramar essas orações como um juízo sobre a terra. Então, a gente, como o Pedro Arruda fala, como outras pessoas falam, o Haroldo fala, o pessoal que prega bastante aqui fala,
que a gente está do lado do time que vence. Deus realmente ouve as nossas orações. Não existe essa de, essa oração bateu no teto. A gente tem muito essa frase, a gente fala muito a respeito disso. A reunião de oração, o culto que a gente foi hoje, ele foi fraco porque eu não tive uma sensação física. Então, se eu não tenho uma sensação física, se eu não tenho um arrepio, se eu não tenho alguma tremedeira, ou se eu não caio no chão e começo a babar igual louco, Deus não veio. Eu não estou sentindo Deus. Mas eu acredito, é uma heresia minha. Eu acredito que quanto mais a gente está insensível, é que realmente Deus está ansioso. O que a gente tem que entender é que as orações, o mais interessado em ouvir as orações, em receber as orações, é o próprio Deus. Ele é o cara mais interessado, ele é o que se importa com cada um que está aqui. Esse é o foco, esse é o propósito. Deus nos criou para quê? Deus nos criou para ter relacionamento, ter comunhão com Ele. E Ele é o cara mais interessado. Ele é o cara que, só do fato da gente acordar e ter a nossa mente, mesmo que for um segundo, Deus é bom, ou lembrar de Deus, ele se alegra no meio do corpo dele. E o propósito dele é pegar o nosso coração, pegar as nossas intenções, pegar os nossos sonhos e juntar com os sonhos dele. Isso que ele quer, é um Deus que busca comunhão. Vamos abrir em 1 Timóteo 2:1. Paulo, ele foi lá, escreveu a carta para Timóteo e deixou algumas... O interessante da Bíblia é que Paulo, pelo fato dele escrever, ele escreveu muito para as igrejas, então o que isso causou? Isso nos trouxe materiais, nos trouxe suporte, nos trouxe riquezas, porque a gente adquire muito conhecimento. A gente está numa era que nós somos bombardeados por conhecimento. Na internet, tem o próprio Google, que é muito fácil, você chega lá e você digita, eu quero saber sobre tal coisa, mas realmente o que está escrito lá é palpável? É confiável? É realmente algo que é profundo ou é algo superficial? Alguém pode me responder? Quando a gente vai fazer uma pergunta, quando a gente vai fazer uma pesquisa na internet, vou pesquisar sobre futebol, aí escrevo lá, futebol. Aí vão aparecer vários sites, várias informações e vários textos. Como que eu vou saber, como que eu vou filtrar qual que é o texto verdadeiro, qual que é o texto mais confiável? Você vai ler e vai fazer a sua própria opinião. Isso, você vai compilar, né? Você vai anexar o que é importante para você. Você não vai dar tiro para tudo que é lado. Né? O Paulo, ele era um cara muito assim, ele era um cara que tinha foco. Ele foi lá e escreveu para Timóteo porque ele precisava informar para Timóteo algumas coisas que estavam acontecendo na igreja e Paulo já estava morrendo. Então ele estava escrevendo, alertando Timóteo, porque Timóteo era um dos melhores amigos de Paulo. E em 1 Timóteo 2:1, Paulo fala sobre os tipos de oração. Eu vou dar uma lida aqui. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aí a gente fica pensando, mas o que Paulo está querendo dizer, né? Porque ele soltava as informações, a gente não tem como voltar no tempo e ver o que ele estava querendo dizer. Mas aí os doutores, os mestres da Bíblia, eles começaram a separar, né? O que é uma súplica? O que é uma oração ou um pedido? O que é uma intercessão ou um choque mesmo? A intercessão envolve um choque no reino, envolve estar diante do trono de Deus. O que é ação de graça? O que é adoração?
E aí eles fizeram as divisões, né? Súplica está muito relacionado a você, é uma necessidade sua. Você sabe, se você estivesse no deserto, se você estivesse num lugar onde não tivesse recurso, o lance onde Deus te pega, assim. Súplica. Suplique a mim e eu vou fazer, não necessariamente, mas ore a mim, são orações mais urgentes, orações mais quando você está sob pressão. As orações são os pedidos mesmo, né? O simples, o básico, comunhão, falar com Deus. As intercessões são os pedidos que a igreja tem. Em Efésios, fala que nós, pela morte de Cristo, estamos assentados acima, ou nas regiões celestiais. E com isso, nós estamos numa posição acima dos anjos, acima de Satanás. Não existe uma igreja que é submissa aos anjos, não existe uma igreja que é submissa a Satanás, mas realmente, quando você se converte, quando o seu Espírito, o Espírito Santo que habita dentro de você acorda, você se torna nova criatura, você já passa de um nível que você estava sobre o jugo do pecado, sobre o jugo de Satanás, e você sobe de nível. Você se torna irmão de Jesus, você se torna o cordeiro da herança de Jesus, cordeiro do reino. E pelo fato disso, o que nos leva a interceder? Por que interceder? Qual que é a necessidade da intercessão? Qual que é? Alguém pode me dar algum exemplo? Porque a gente vê, no dia a dia a gente pega um trânsito e já fica irritado, no dia a dia tem violência, no dia a dia tem injustiça. Para vocês, o que vocês acham que é intercessão? Vamos abrir mais um pouco no dia a dia. Você tomar partido de alguma coisa que às vezes também não pode ser sua. Tipo, interceder por irmão, você está tomando partido sobre a vida dele. Muito bom. Porque realmente a intercessão, você tira você do centro e se coloca na causa da pessoa, você se coloca na pele da pessoa. Quando você for orar por um país que tem perseguição, você vai estar realmente orando: Deus, faça a tua vontade no Egito. Crianças andam morrendo no Egito, crianças perdem os pais no Egito pelo fato dos pais não negarem Jesus, as pessoas matam. Deus, eu quero intervir nisso. Deus, faça a sua justiça. Deus, eu estou com você na sua obra, faça a tua obra. É uma maneira de você interceder. Um episódio na Bíblia muito importante é o episódio de Esther, desculpa. A rainha Esther, ela estava lá no povo lá, e ela se casou com um outro cara que não era da tribo de Israel, não era da tribo de Judá, não era da região dos hebreus. E aí o que aconteceu? Tinha um cara bem usado por Satanás que estava querendo o quê? Destruir o povo hebreu, destruir a nação eleita. E ela se colocou na posição. E o que ela fez? Ela jejuou e ela foi até o trono. E aí na Bíblia fala assim que se o rei levantasse o cetro, ela poderia entrar na sala. Se ele não levantasse e ela pisasse, só o fato dela dar com as caras lá, ela poderia morrer. Então era um evento de vida ou morte. E o que acontece na história? Ruth entra, depois de um momento de oração anterior, um momento de jejum, ela consegue afetar o coração de Deus, ela consegue não brigar com Deus, mas Deus consegue realmente ver a intenção do coração dela e resgata o povo, né? Não faz com que realmente ele inverte os papéis, né? A nação hebreia era para ser destruída, mas o que ele faz? Ele julga o cara que estava
profanando o nome dele, e ele exalta a nação. E graças a essa nação que a rainha Esther estava presente, a nação hebreia foi muito fértil no período de dificuldade, e Deus ouviu essa oração. E a respeito da oração de ação de graças, a gente vê muito a ligação com a adoração. A adoração envolve o quê? Você tirar você do centro, você está no centro, você tira você do centro e você sai do centro e coloca Deus no centro. Isso que é o significado da adoração. E aí o que a gente vê nos dias de hoje? Até meio complicado, até meio triste, porque a gente vê louvores, a gente vê músicas que não exaltam o caráter de Deus, não exaltam a beleza de Deus, não mostram quem realmente Deus é, mas mostram um evangelho ou mostram uma pregação que é humanista, centrada no homem, centrada nas nossas vontades. E é algo assim, sutil. Às vezes a música, o autor da música não estava com essa intenção, mas a gente acaba cantando e pensando em uma forma egoísta. E o que a gente vê é que as nossas orações e que a nossa conversa, o nosso relacionamento com Deus, Ele está interessado, como eu mesmo disse. Ele é o cara assim, a gente marcou de se encontrar aqui umas 7 horas. Quem não garante que a presença dele já estava aqui presente 3 horas antes, desde o começo da manhã? Deus, ele é um cara ansioso no bom sentido, assim. A gente vê na história do Pequeno Príncipe o lance do relacionamento entre o príncipe e a raposa, que a raposa fala que ia esperar por ele e aguardar por ele. E Deus é assim com a gente. Deus, ele é o nosso caçador e nós somos a caça dele. E ele vai, querendo ou não, querendo você discutindo com ele ou não, Deus vai atrás de você, não interessa. Ele te ama, assim. Ele vai te caçar. E aí, o que acontece com o nosso coração? A gente fica dividido. A gente tem os nossos dilemas e a gente tem as nossas vontades. Pode ser até uma vontade que não está relacionada eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou ter uma vida com Deus, eu vou ir visitar meu irmão, eu vou fazer, culto, prestar culto a Deus mesmo. Mas uma vida, a gente não... As nossas agendas, elas estão tão cheias, elas estão tão mal divididas que nós ficamos sobrecarregados. A gente não sabe o que está acontecendo nos dias de hoje, porque são tantas informações. Tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem a internet, tem o nosso trabalho, tem a nossa faculdade, tem a nossa família. São várias coisas que envolvem. E querendo ou não, a gente é de carne e osso. Vai chegar uma hora que a máquina vai pifar. A gente vai surtar. E já está acontecendo isso. Pessoas surtam no trabalho, pessoas surtam voltando das suas casas, pessoas surtam no trânsito. Isso é reflexo de uma vida de falta de organização. Existem pessoas que são muito metódicas, isso também é muito errado. Mas o brasileiro, a nossa cultura, ela é uma cultura muito imediatista. A gente quer tudo na hora, a gente quer tudo... Não, eu quero isso e agora. Isso e pra mim. Isso e já era, sabe? E nós devemos lutar contra isso. Eu vejo assim, a nação brasileira como uma nação escolhida realmente por Deus. É uma nação, são jovens, são adultos, são pessoas que eu coloco esperança. Eu vejo vocês aqui e eu vejo pessoas com foco. Eu vejo pessoas que estão saindo do meio do turbilhão do dia a dia e, entre aspas, perdendo tempo. Né? Perdendo tempo diante de Deus, perdendo tempo sentado numa cadeira vendo um cara de 1,5 metro falando, sabe? E isso é muito bom, porque isso encoraja não só a mim, mas deve encorajar vocês também. Esse lance de Deus, eu quero ter uma vida de organização, eu quero ter uma vida de oração, eu quero ter uma vida de devoção.
Aí a gente vê os nossos dilemas, né? São perguntas pessoais, né? Para vocês mais pensarem, né? Eu realmente estou satisfeito com a minha vida de oração? A minha resposta, eu vou falar para vocês que é não. Porque não interessa se a gente ficou lá um ano, nunca sabe. Não interessa se a gente ficou lá num mosteiro, num lugar afastado, beleza, a gente teve o nosso tempo de oração, mas a realidade, quando a gente volta, isso que vai ditar as regras, isso que vai falar se você está mesmo preparado ou não. Sempre quando eu não oro, eu sinto um peso, eu sinto um remorso, eu vejo que Deus está bravo comigo, eu vejo que Deus está de braço cruzado para mim, com uma prancheta na mão, contabilizando os nossos pecados, contabilizando os nossos erros. A gente tem essa mente, a gente pensa nisso? Eu, às vezes, penso. Quanto tempo eu oro por dia, quanto tempo eu leio a Bíblia diariamente, eu consigo equilibrar minha vida, eu consigo ser realmente o dono da minha vida, eu consigo domar o meu dia a dia, eu consigo estabelecer foco, eu consigo ter foco no que eu faço. Quando eu vou para a escola, eu realmente estou na escola, ou eu estou mexendo no celular, ou eu estou distraído, ou eu estou pensando em outra coisa. Eu tenho uma vida focada, eu tenho uma vida realmente focada e vislumbrando mesmo realmente Deus me chamando. Eu estou vislumbrando realmente Deus me chamando de filho. Eu tenho visto, Deus, você é meu pai, eu preciso de você. Jesus, você é meu exemplo de vida, eu preciso de você. Aí tem uma frase muito famosa do Celso Luiz, do C.S. Lewis, que ele fala assim: põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Assim, ele tem umas frases de efeito muito, muito chocantes, né? E a frase, ela se explica. Mas aí eu fiquei doido, agora eu quero fazer a minha vontade, eu quero seguir, eu quero andar no Espírito, eu quero ter as minhas vontades, então o que eu quero orar todos os dias. Eu quero, realmente eu quero, mas tem dia que não dá. Eu quero ler a Bíblia, eu quero ser mais que um fariseu, eu quero, decorar a Bíblia. Eu quero domar o meu tempo, eu quero controlar o meu tempo. Cara, eu quero curtir minha vida, eu quero ter um tempo. Eu sou filho de Deus, eu preciso sair, eu preciso curtir meus amigos, eu preciso de um lazer. Eu quero jogar tudo pro alto e dane-se, vamos que vamos jogar tudo pro alto chutando e vai. Enfim. O que a gente deve entender? Deus, ele escreveu um livro. E esse livro, ele relata histórias de pessoas que tiveram relacionamento com ele, que tiveram comunhão com ele, e mostra Deus vindo até o homem, Deus atraindo o homem, mostra o plano dele, mostra como ele é, mostra que ele é bonito, mostra que ele é legal, mostra que ele é bravo, mostra que, enfim, mostra o caráter dele. Deus escreveu um livro. Logo, se eu sou cristão e eu acredito em Deus, o que eu devo fazer? Ler. O básico, o arroz com feijão do cristão. Ler a Bíblia. E eu sou cristão eu sou cristão, mas eu nunca orei. Pra quê? Pra que orar? Pra que eu preciso orar? Pra que eu preciso estar na presença de Deus? Cara, você é cristão. Você precisa... Cristo, sabe? Você precisa se relacionar com Ele. E Ele quer, sabe? Ele quer. Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado. Quando Ele vê o Cleiton, vê o Mateus, vê o Léo, vê vocês que estão aqui, Ele se alegra. Ele se alegra. A presença dEle nos cativa, a presença dEle nos transforma, a presença dEle nos atrai. A gente é como um imã. Não interessa. Eu posso estar de cara com
com uma pessoa no trabalho, eu posso estar de cara com amigos, eu posso estar com uma maior crise de identidade. Mas tem um cara lá no céu. Tem um judeu barbudo lá no céu. Um cara de 33 anos e meio. Que se preocupa com a gente. E que ele não tem crise de identidade. Ele não é um Deus inconstante. Ele não é um Deus assim, não, hoje eu acabei. Não vou falar, eu caio, deu um bocado comigo. Não, Deus não é assim, cara. Deus é legal. Melhor que isso. Legal é um adjetivo chato, né? Mas, Deus, ele é cativante, sabe? Eu gosto de estar com pessoas, mas estar com Deus não existe comparação. Não existe. Mas o que é interessante é quando você vê Jesus no mundo. E isso vai te mover também. Então eu coloquei assim, todos foram chamados para lá. Não interessa, você não nasceu na época lá de Israel para você ser um levita e você que é o cara que vai entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Você não é essa pessoa. Você nasceu para entrar em contato com Ele. E Ele te chama. Entende? Hebreus fala, livre acesso, entrar com ousadia, mas a gente pensa assim, vou entrar com ousadia no Santos dos Santos, aí você pensa que você vai entrar sambando lá. E aí, Deus, beleza, cara? Não é ousadia e alegria, tipo Tiaguinho, sabe? Mas é realmente assim, é um caminho que foi feito com sangue. Tem sangue no caminho. Jesus morreu por nós. Jesus nos chama pelo nome. Jesus não só isso. Se ele chegar assim para uma dessas meninas aqui que tem muito cabelo, ele sabe realmente a quantidade de cabelo que a gente tem na cabeça. Ele sabe o que realmente a gente está pensando agora. É doido isso. Até mesmo o que a gente vai pensar depois. Ele é Deus. Simplesmente. Se a gente fosse fazer um talk show com Deus, a gente ia gastar bastante tempo, eu acho. Ia ter muita pergunta para fazer também. E a outra coisa, todos foram chamados para ler a Bíblia. Cara, tem país que se você abre uma Bíblia na rua, cara, você leva tiro. Se você pega um versículo e fala, você é variado, você vai virar um purê, você vai virar uma peneira. Aqui no Brasil, você pode até pregar na rua, você pode bater na Bíblia, você pode fazer o que quiser. Mas tem países que, por exemplo, a China, eles viviam na época do comunismo forte mesmo, que agora deu uma amenizada, né? Mas mesmo assim ainda tem perseguição. Mas eles viviam com uma folha da Bíblia. Então, frente e verso. Então vai, Mateus, eu estou com Mateus 2 e 3 na mão aqui, irmão. Você está com qual? Eu estou com João 3,16 aqui, legal, Deus amou o mundo aqui de tal maneira. Eu estou com Mateus aqui, vamos trocar figurinha. É mais ou menos assim que eles leem a Bíblia. E eles decoram isso. Tudo bem, não vou precisar ser oriental, né? Porque cá entre nós, né? Eles são máquinas, eles não são pessoas. Mas, está disponível, gente. É legal ler a Bíblia. Eu tive uma experiência assim muito interessante de ficar dias atrasando a leitura, de ficar meio, sabe? Você tem que ler até tal capítulo, mas se você não lê, você não entra na sala, e você tem que ir lá e chegar assim e falar, então, a leitura está atrasada, garoto, mas sabe? Isso me ajudou muito, conhecer, sabe? Você pega a Bíblia, lê de Gênesis a Apocalipse, sua cabeça começa a ficar doida. Porque você vê que Deus quer casar com a noiva dele, Deus quer relacionamento, Deus quer, sei lá, não consigo explicar. Eu não tenho palavras para descrever o amor de Deus, eu não tenho palavras para descrever o quão Deus é belo, o quão Jesus foi amigo. Assim, é perfeito, cara.
São livros, são frases, são palavras. Às vezes você está olhando um versículo e uma palavra salta aos seus olhos: redenção, salvação, caminho, sabe? São palavras que se a gente abrir o dicionário, a gente consegue achar. Ah, eu vou abrir aqui na letra A, beleza, achei aqui abacate, beleza. Mas, cara, a Bíblia é algo orgânico, sabe? Pessoas, a história da igreja diz isso. Pessoas morreram tentando traduzir a Bíblia, sabe? Mas erro por isso. Eu sei que é chato ficar falando assim, pô, irmão, é a Bíblia aí, né? Sabe? É mó chato isso, não é? Realmente, fala a verdade, não é chato? Mas a Bíblia, se você fosse levar a Bíblia para uma sala de investigação criminal, você ia ver sangue nela. Porque pessoas morreram, pessoas sofreram para que a Bíblia se disponibilizasse agora para nós, assim, de maneira tão fácil. Agora tem até no celular, coisa chique. Eu vou, partiu aqui João 3,16, eu vou lá e plugo lá no meu Facebook, escrevo no meu Facebook, escrevo hashtag Jesus é lindo, Jesus é cheiroso, sabe? E, pô, tá disponível. Isso é muito bom. Pra nós, né, brasileiros. Não sei o pessoal da China, mas você vê que eles são pessoas de oração, de poder, de sei lá o que, eles são doidos. E tem uma frase deles que eu não pus no slide, mas lembrei agora, se vocês quiserem anotar, eles falam assim, muita oração, aí eles dão um tracinho, muito poder, certo? Aí embaixo eles colocam assim, pouco oração, um tracinho, pouco poder. Aí eles falam, nenhuma oração, interrogação, sabe? Lógica. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, sabe? A gente precisa de fluir nisso, fluir em oração. E o que mais acontece, agora eu vou falar sobre as ferramentas, né, de oração, porque a gente chega na nossa casa, a gente pega uma cadeira, a gente pode ter até um lugar separado, a gente senta, tá, Deus, eu vou orar agora. Aí fica assim, Senhor Deus, muito obrigado pelo dia, foi tão legal estar aqui com você. Aí você pensa assim, nossa, cara, eu orei demais hoje. Nossa, tô com uma dor nas costas até. Aí você olha lá, passou 1 minuto no relógio, sabe? Você fica meio assim, você fica perplexo, porque o nosso corpo, a nossa alma, a nossa carne não consegue suportar, sabe? A gente ainda não foi totalmente, a gente não tem corpo glorificado, a gente não pode ficar 24 horas rodando igual o peão da casa própria, mas vai chegar um dia que a gente vai conseguir realmente estar 24 horas por dia orando, 24 horas, não dessa forma assim, monótona, mas a gente vai estar 24 horas por dia, que nem a gente está com os nossos pais, que nem a gente está com o nosso cachorro, com o nosso gato, com o nosso periquito, com nossos amigos. E aí, vamos para a prática. Eu vou falar sobre 3 ferramentas. A primeira é sobre a lista de oração. Eu vou pegar aqui, eu tenho uma lista pronta. O que é uma lista de oração? Sabe, a gente vai no mercado, a gente faz uma lista de coisas, a gente acorda de manhã e a gente tem uma lista a cumprir, a gente vai para o nosso trabalho, a gente tem coisas para cumprir, coisas para fazer. E a lista de oração é basicamente isso. O que você vai fazer? Você vai ter o seu caderno e aí você vai escrever lista de oração. Aí, o que você vai colocar? Coisas pessoais suas. É uma lista pessoal. Essa é um dos tipos. Tem mais 2 tipos, são 3 tipos. Aí o que eu coloquei aqui na minha? Não vou revelar não, mas só vou falar os tópicos. Eu coloquei assim, amor. Aí o que eu fiz? Eu coloquei amor e coloquei os temas, eu coloquei versículos, coloquei orações que eu faço a Deus de manhã, orações que Deus me dá, sabe?
Eu coloquei amor e coloquei primeiro e segundo mandamento. Beleza. Aí depois eu coloquei santidade. E aí, o que na Bíblia fala a respeito de santidade? E aí eu fui lá e coloquei alguns trechos. E aí eu coloquei um tópico, bem pessoal. A gente que foi no imersão desse ano, o Cristóvão ministrou a respeito do bem supremo. E resumindo, Jesus é o nosso tesouro. Beleza, a gente sabe que o tesouro, o mistério, o que a Bíblia fala, o mistério oculto, o nosso tesouro, isso é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Mas o bem supremo, Jesus me alcançou. Agora eu devo alcançar Ele, sabe? Eu tenho que chegar até Ele. Eu tenho que vislumbrar esse tesouro. Eu tenho que vislumbrar Jesus. Aí eu coloquei isso, eu coloquei vários tópicos. Eu coloquei achar o tesouro, conhecer o mistério, espírito de sabedoria. Aí eu coloquei um outro que fala sobre o reino de Deus. Então você está lá na sua lista de relação, reino de Deus. O que é o reino de Deus, cara? Eu não sei o que é isso. O pessoal fala reino de Deus e o reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo. Cara, você começa a ler a Bíblia, aí você vê, o reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo. Tem um livro muito bom também, que, se vocês quiserem anotar, chama O Evangelho do Reino, do George Led. E ele fala sobre os aspectos do reino de Deus. E depois, no quinto ponto, eu coloquei dons carismáticos, dons, busca pelos dons, que a gente vê em 1 Coríntios 12, 13 e 14, que Paulo fala a respeito dos dons. Aí eu coloquei assim, eu quero ter mais coragem de orar por pessoas que estão com enfermidade, eu quero buscar o dom de cura, eu quero buscar mais discernimento, eu quero aumentar a minha visão profética, eu quero... são pedidos. Deus é seu amigo, cara. Pensa nisso, o rei do universo, o rei da glória, é nosso amigo. Se tivesse Facebook, a gente provavelmente teria ele no Facebook. E ele ia ter muitos amigos. Aí eu coloquei vida profissional porque, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ficar rico, milionário. Eu coloquei a respeito da minha casa, que eu estou passando por um momento de reforma. Na verdade não é reforma, quebrou tudo e estava fazendo outra casa. E eu coloquei assim, eu quero que a minha casa seja uma casa que seja um ambiente bom para orar, uma casa que tenha hospitalidade, que tenha um relacionamento bom com os meus pais. E eu coloquei assim, necessidades pessoais, porque, Deus, Ele quer saber dos meus sonhos. Deus é meu amigo. Deus é muito mais que meu amigo, é meu pai. E, Ele sabe a intenção do nosso coração, mas, sei lá, parece que Deus ele gosta de brincar com a gente, sabe? Eu sei o que você quer, filho, mas eu quero ver e eu quero ouvir você pedindo. Aí eu coloquei assim, eu quero ter uma casa com móveis bons, eu quero aumentar os meus equipamentos musicais, eu gosto muito de música, eu quero ganhar dinheiro, não querendo ser capitalista, mas dinheiro é algo necessário e Deus provém em nós. Não o evangelho da prosperidade, mas Deus ele supre os nossos desejos. Ele não é também o Papai Noel, mas ele supre. Aí fora isso, essa é a lista pessoal. Aí tem a lista de intercessão, que é basicamente a mesma coisa, mas só que você vai orar por pessoas, vai orar por situações, vai orar por catástrofes, isso, sabe o que é interessante? A vida de oração, ela é algo dinâmico, ela está ligada a ler jornais, a estar conectado com notícias pela internet, estar conectado com amigos. A oração leva a isso. A oração, toda oração leva uma ação. Acho que foi o Hugo Heimann que falou isso. Toda oração leva uma ação. Então a oração não necessariamente é um fim em si mesmo, não fica rodando. Mas à medida que nós oramos, à medida que nós intercedemos,
isso vai nos levar a alguma ação. Seja orar por um enfermo na rua, sei lá. Eu tive uma experiência muito legal, que foi com amigos na Avenida da Paulista, e foi interessante. Assim. Ninguém foi curado, mas foi legal servir as pessoas em relação a ver que as pessoas não têm tanta repulsa com relação a isso. Chegava assim pro cara, e aí? E chegava assim, né? Posso orar? E aí o cara, pode, sabe? Recebia, isso era legal. Como fazer, eu já disse, né? Eu tinha pensado. E o que colocar, isso vai de cada um. É algo pessoal, sua lista, você e Deus. Sabe? Não tente colocar Deus dentro de uma caixinha, mas realmente entre dentro da caixa de Deus. Mergulhe no amor dele. Entre no amor dele. Caça Deus. Vá atrás de Deus. Vai por ele. Aí tem o Lédico, que é uma ferramenta assim, muito legal de fazer. É muito dinâmica. É uma ferramenta mais de decorar um versículo. Você está lendo a sua Bíblia, mas é uma leitura mais calma, uma leitura mais você e um versículo da Bíblia, você e lendo o seu texto, e você meditando no seu texto. Aí eu coloquei aqui, isso aqui era para ser uma folha de caderno. Aí, em cima, você vai copiar o seu versículo. Então, por exemplo, João 3,16. Que Deus não dá. Aí, beleza, você coloca ele aqui. Aí, isso que é legal dessa ferramenta. Você coloca o versículo escrito aí e você fecha a Bíblia. Porque, geralmente, quando a gente lê a Bíblia, ou lê alguma coisa, a gente quer saber o que tem antes e o que tem depois. A gente quer saber disso. E aí essa é uma ferramenta mais para você manter o foco. Decorar uma passagem. Não é errado isso. Não pense que isso é farisaico demais, que isso é coisa de doido, sabe? Mas são coisas legais. Aí depois que você escreveu, você vai ler. Leia o versículo. Fechou a Bíblia. Está anotado aqui, João 3,16. Beleza? Vai ler. Mas não vai ler uma vez só não. Vai ler bastante. Vai ficar lá. Lendo. Vai ficar meio doido na cabeça. Aí, depois, tem um campo aqui, escrito assim, anotações. Você leu, você teve alguma impressão do versículo. Aí, se você leu, eu recomendo, você escreveu ele aqui. Você leu, escreve ele de novo, sei lá. É uma dica. Aí você escreve, beleza, escrevi. Aí depois, você vai dizer, você vai estar lá no seu quarto, sei lá, 15 minutos. Você tem 96 situações de 15 minutos por dia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você vai dizer para você vai meditar, você vai ficar ditando para você. Aí depois, você vai cantar. Pô, você vai estar sozinho, vai também. Mas você vai estar. Mas é você e Deus. Entende? É algo constrangedor. Mas é legal porque Deus vai estar presente. Eu a garanto. E depois, no final, você vai orar em cima do Deus. E vai ser muito bom. Às vezes, vai parecer mecânico, vai parecer algo assim, nossa, coisa pessoal, Deus. Mas é muito legal, porque a palavra ela vai começar a entrar no seu coração. Não é a questão da insistência. A nossa alma sempre vai querer tomar posse no lugar do Espírito. E o nosso corpo sempre vai querer tomar a nossa alma. Beleza. Mas é algo assim, insistência. Você vai ficar lá persistindo, insistindo. A próxima ferramenta é o Lectio Divino, que a gente viu na versão, não sei se um pouco de paternidade vai falar, mas é basicamente muito parecido com o Lédio, mas o foco do Lédio é a questão da meditação. Só deixa eu voltar aqui, porque quando você estiver fazendo essa atividade, você vai estar brigando com a sua alma. Aí
sei lá, eu tenho uma conta para pagar. Aí tem um campo aqui do lado onde você coloca suas tarefas. E aí você já estabelece um controle sobre você. Você, eu tenho que ir na padaria, eu tenho que dar banho no meu cachorro, aí você anota aqui. Beleza. Tem que fazer um relatório para a empresa. Beleza, você coloca aqui. Você já vai ter um controle dele. Depois você vê, foca aqui, foca na leitura. E aí depois que você fez, sei lá, você vê o João 3,16, aí você vai, João 17, Jesus fez uma oração bonita lá, vai dar uma olhada. Aí você vem aqui, no ver depois, e escreve. João 17, sei lá, um exemplo. E aí você pode fazer o seu LED o seguinte, você pode pegar um texto maior para você ler, um livro que você lembrou, e aí você coloca ele aqui. Alguma dúvida sobre esse processo? O Lectio também é a mesma coisa, mas o que ele foca é a contemplação. Você sentir, é a questão dos sentidos. Sentidos, 5 sentidos mesmo. Você se coloca no ambiente. Você pega um trecho, mais ou menos 10 versículos, um versículo, no mínimo 10, no máximo, você entra nessa passagem. É como se você tivesse encarnado lá dentro, assim, um lance bem místico, bem espírita, assim, um negócio bem doido. É um lance cosmológico, você entra no portal e entra assim. E aí você lê, mesmos passos, você lê, vai ficar lendo, vê o que o texto está dizendo para você, que é a meditação, depois você olha em cima, aí você começa a contemplar. Contemplar o quê? Ver o que Deus quis dizer a respeito dessa passagem, o que Deus quis dizer quando ele escreveu. E aí a contemplação vai te levar à anotação, que é a ação. E a ação não é igual a você só anotar no seu caderno, igual você anotar no seu caderno e compartilhar também nas suas reuniões. Faça isso, eu garanto, sabe? Vai ser legal, porque Deus ele não está só preocupado com nós irmos às nossas reuniões, enxergar as nossas baterias e tocar a semana. Ele quer que a gente vá cheio dele, cheio. Imagina assim, uma reunião cheia de jovens. Os jovens eles estão orando, eles estão caminhando, eles estão cantando, dançando na chuva, sei lá. E, cara, eles têm uma vida de oração no dia de hoje. Isso vai ser um combustível maior, vai vir uma onda maior, vai vir um mover do Espírito Santo maior, sabe? O que eu estou falando aqui, o foco central é isso. Esses 3 pontos, essa praticidade, a oração é algo prático, não é algo assim, puro das lamentações, sabe? O judeu fica assim. Deve-se respeitar isso também, porque é a cultura deles. Mas não é algo parado, não é algo moldado numa caixa, é algo dinâmico. É dinâmico. A oração é dinâmica. Aí algumas dicas, eu até falei algumas, né? Faça uma lista com a sua cara. Coloca até seu nome na sua lista, meu. Você é filho de Deus, isso é importante para Deus, cara. Não é verdade? Isso é importante, meu. Deus está de olho em vocês. Sabe? Vocês são filhos de Deus. Quando eu for fazer o médico, medita uma palavra, combina, degusta, sei lá, não interessa qual palavra mais bonita você usa para meditar na palavra. Quando eu for fazer o lectio, o que eu disse, um versículo, 10 no máximo, um livro. Depois, quando você virar o mestre dos magos, ou menos, aí você manda bala, pode ler mais. É a questão assim, iniciante. Eu me coloco como iniciante também, porque foi uma vida separada, mas agora que eu estou vivendo aqui no dia a dia na correria. E quando você for orar, cara, quantas orações dentro do dia? 15 vezes? 96. Cara, você tem 24 horas. Você consegue separar 15 minutos. Vocês conseguem perceber que 15 minutos não é o suficiente para fazer isso? Não é suficiente. 15 minutos não é o suficiente para você ler, meditar, sei lá, orar para alguém, interceder para alguém. Isso não é o suficiente.
Mas vocês conseguem separar 15 minutos, e se possível um local, sei lá, uma sala que você tem, uma biblioteca, alguma coisa. E, cara, Paulo, orar sem cessar. Em todo tempo. E, vai acontecer alguma coisa. Você lembra, são apenas ferramentas, mas vai acontecer um negócio. A lei de Murphy da oração. Cara, eu vou orar hoje. Hoje eu vou orar. Sentou na cadeira. Tocou a campainha, chegou o testemunho de Jeová, chegou um cara doido aí, sei lá, deu uma proposta de emprego, sei lá. Coisas que vão tirar o foco, vão tirar o seu foco. Cara, 15 minutos, não vai acabar. Você vai ter certeza coisa, mas muito mais, muito mais. E ele vai ser um tempo de qualidade, um tempo de preciosidade, algo assim. É algo que eu quero ver em vocês. Pô, eu estou fazendo LED, eu estou fazendo a minha lista, estou seguindo a minha lista de oração, eu estou fazendo lecture, não interessa. Mas você está orando. Satanás está ficando doido. O capiroto está ficando doido. Infelizmente está acabando. Não está acabando vocês. Aí, alguma dúvida? Não sei, o horário está bem cortado, né? Alguma dúvida rápida? Então, o lédico é bom sempre ter um caderno. Pode fazer até isso no seu caderno. Eu peguei um caderno de uma matéria e fui fazendo um quadrinho, porque eu já deixava até para os lédicos seguintes. Alguma dúvida de 1 minuto, 60 segundos. Aí sobre as bibliografias, são livros que me moveram a preparar isso. Esse Em Busca de Deus, do John Piper, ele fala sobre a alegria de Deus. Vai passar bem rápido, só para aguçar vocês. Esse Livros da Tirania da Urgência, eu estou com ele aqui, eu li ele e fiquei doido, porque é surreal, é sinistro, porque você pode muito bem domar a sua agenda, você pode muito bem controlar o seu tempo, você pode ter tempo para as pessoas, você pode ser social, cara, sabe? Você pode ser um ser social. Celebração da Disciplina é um livro bem gostoso de ler, que ele fala não só a respeito da oração, mas ele fala sobre o estudo, ele fala sobre a disciplina do jejum, ensina como você jejuar, ensina como você orar, ensina como você ter uma vida cristã. Com Cristo na escola de oração é uma indicação do Celebração da Disciplina, que ele é um livro um alimento mais sólido, algo mais denso. Pô, eu estou mergulhando na vida de oração, vou agora ler esse livro aqui, cara. Esse Praticando a Presença de Deus, no Livros da Tirania da Urgência, o Charles, que é o escritor do livro, ele cita a vida do irmão Lawrence, que era um cozinheiro, e mesmo o cara cozinhando, ele tinha uma vida de oração, ele orava. E assim, não querendo ser chato, mas a gente tem aquela frase, ele todo tempo. Mas isso é mentira, cara. Não tem como orar 24 horas por dia, a gente não aguenta. A gente precisa de um tempinho com ele. Esse Arte Perdida da Intercessão vai falar o quê? Intercessão. Muito bom também. E por fim, esse Oração, Refúgio da Alma, que o Richard Foster ele vai falar só de oração, até você ficar doido da cabeça. E eu acho que é só isso. Vou deixar meu e-mail aqui. Eu queria que vocês me mandassem alguma crítica, alguma coisa. Pode também mandar uma mensagem no Facebook. Eu gostaria de mandar para vocês um esboço sobre como fazer o LED, explicar melhor, porque foi bem ruído, é só uma questão assim mesmo de aguçar o sentido de vocês. Fazer um material, não um material denso assim, mas explicando. Simples, coisa simples. E o que a gente pode concluir? Que as nossas orações, elas realmente se tornam físicas, elas se tornam
coisas materiais diante de Deus. Deus se importa. E que oração não é chata. E que através das nossas orações nós podemos realmente mudar a história, realmente conhecer mais a Deus, conhecer a verdade, ser liberto pela verdade, andar junto com Ele. Só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele a glória, só Ele a honra. E é isso.